Senhora, eu não esperava encontrar, lá sentada ao lado de uma lata de lixo. O salão ficou em completo silêncio. Um momento antes, as pessoas estavam rindo. Meu pai era quem ria mais alto. A cerimônia de promoção do meu irmão deveria ser o maior dia da vida dele. Oficiais militares, familiares, amigos, autoridades, locais e vizinhos haviam se reunido em um salão de festas nos arredores de Niterói, Rio de Janeiro. A atmosfera estava alegre, orgulhosa, celebrativa. Então, um almirante passou pela porta. Em vez de se dirigir ao palco, ele parou bruscamente e olhou diretamente para mim, para a mulher sentada ao lado de uma lata de lixo. A mesma mulher que todos haviam passado os últimos 20 minutos humilhando. Lembro-me da expressão no rosto do meu pai. Confusão, depois, preocupação e então algo mais. Medo. Mas antes de contar o que aconteceu, aquela tarde, preciso explicar como chegamos lá. Porque nada naquele momento fazia sentido a menos que você entendesse minha família. Meu nome é Noemi Cavalcante. Eu tinha 42 anos na época, e durante a maior parte da minha vida, eu fui a decepção, pelo menos de acordo com meu pai. Cresci em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Meu pai, Altamiro Cavalcante, acreditava firmemente no trabalho duro, na disciplina e nos valores tradicionais. Não havia nada de errado com isso. O problema era que ele só parecia enxergar essas qualidades no meu irmão mais novo, Cássio. Cássio não errava. Se Cássio tirava 8 na escola, papai o elogiava. Se eu tirava 10, papai perguntava por quê. Não fui a melhor da turma. Quando Cássio entrou para o time de futebol da cidade, papai celebrou por semanas. Quando ganhei uma bolsa de estudos acadêmica estadual, papai mal mencionou o assunto. No início, pensei que só precisava me esforçar mais. Depois fiquei mais velha e percebi que as regras eram diferentes. Algumas crianças crescem tentando conquistar o amor. Outras crescem aprendendo que nunca o terão. Eu pertencia ao segundo grupo. Minha mãe fez o melhor que pôde para equilibrar as coisas. Ela amava a nós dois, mas faleceu de câncer quando eu tinha 22 anos. Depois disso, qualquer restrição que existisse dentro do meu pai pareceu desaparecer. Cássio tornou-se seu orgulho. Eu me tornei seu fardo. Aos 18 anos, alistei-me na Marinha do Brasil. Não porque estava fugindo, mas porque queria propósito, estrutura, serviço. Eu queria construir algo que pertencesse a mim. A resposta do papai ainda ecoava em minha memória. Não. Consegue se dar bem na faculdade, então vai se juntar aos militares. A decepção em sua voz doeu mais do que eu admitia. Passei anos provando que ele estava errado, ou talvez provando a mim mesma que eu estava certa. De qualquer forma, parei de buscar a aprovação dele. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. A verdade era mais complicada. Parte de mim nunca parou de querer que meu pai olhasse para mim da maneira que olhava para Cássio. Eu apenas fiquei melhor em esconder isso. Ao longo das 2 décadas seguintes, minha carreira me levou ao redor do mundo. Missões de paz, comandos de treinamento, operações de socorro em desastres, missões humanitárias no Haiti e na Amazônia, cargos de liderança. O trabalho importava. As pessoas importavam. A missão importava. O reconhecimento nunca me importou muito. Na verdade, eu raramente falava sobre minhas conquistas. Em parte porque a cultura militar ensina humildade. Em parte porque eu sabia que meu pai não se importaria de qualquer maneira. Sempre que parentes perguntavam o que eu fazia, eu costumava dar respostas vagas. Estou na Marinha. Isso era o suficiente. A maioria deles presumia que eu cuidava de papelada em algum escritório. Eu nunca os corrigia. A vida tornava-se mais fácil assim. Enquanto isso, Cássio ficou perto de casa. Ele entrou para o serviço público, construiu conexões, casou-se jovem, teve 2 filhos e tornou-se o centro de todas as reuniões familiares. Papai amava apresentar. Lu, este é meu filho. O orgulho praticamente brilhava nele. Aprendi a sorrir através disso. Os anos passaram.
Então Cássio recebeu uma promoção significativa. Uma cerimônia foi agendada perto da base naval no Rio. Toda a família foi convidada. Quando o convite chegou, considerei recusar. Não porque eu não gostasse de Cássio. Apesar de tudo, eu amava meu irmão. O problema era que as reuniões de família sempre me deixavam sentindo-me como uma estranha. Ainda assim, algo me disse para ir. Talvez lealdade, talvez curiosidade, talvez esperança. A esperança tem uma maneira engraçada de sobreviver muito depois do tempo em que deveria estar morta. O salão de festas ficava ao lado de uma marina com vista para a baía de Guanabara. Era uma tarde linda de primavera. A luz do sol refletia na água. As bandeiras ondulavam na brisa. As pessoas conversavam alegremente no estacionamento. Tudo parecia perfeito. Quando entrei, ninguém me notou. Isso não era incomum. Assinei o livro de visitas e tentei encontrar minha mesa designada. Meu nome não estava lá. Verifiquei novamente. Nada. Eventualmente encontrei um cartão com meu nome escrito à mão perto da área de serviço do buffet, ao lado de uma grande lata de lixo cinza, uma cadeira de plástico dobrável, não uma cadeira de banquete, não um lugar à mesa, mas uma cadeira dobrável. Sinceramente pensei que fosse um erro. Então ouvi a voz do meu pai. Ah, lá está ela. As pessoas se viraram. Papai sorriu. Aquele sorriso me disse tudo. Não foi um acidente. Ele havia planejado aquilo. Caminhei calmamente até ele. Papai, este deveria ser o meu lugar. Vários convidados pareceram desconfortáveis. Meu pai riu. Não uma risada nervosa. Uma risada deliberada, daquelas feitas para entreter uma plateia. Então ele disse as palavras que mudariam tudo. Lixo deve ficar com o lixo. O salão explodiu em gargalhadas. Algumas pessoas riram porque concordavam. Outras riram porque se sentiram pressionadas. Alguns pareciam horrorizados. Cássio deu uma risadinha sem jeito. Não porque achasse engraçado, mas porque não queria desafiar o papai. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Por um breve momento, considerei ir embora, dirigir para longe e nunca mais falar com nenhum deles. Mas algo me deteve. Talvez dignidade, talvez teimosia, talvez 20 anos de treinamento militar. Em vez disso, puxei a cadeira, sentei-me, cruzei as mãos e sorri. O riso desapareceu, gradualmente. A conversa recomeçou. A música tocava. Garçons carregavam bandejas pelo salão. A vida seguiu em frente, pelo menos para todos os outros. Por dentro, velhas feridas haviam se reaberto. Não por causa da cadeira, nem por causa da lata de lixo, mas porque uma mulher de 42 anos subitamente sentiu-se como uma garotinha novamente. A filha que nunca esteve à altura. A filha que ninguém via. Olhei pela janela em direção à marina, respirei fundo e lembrei-me de algo importante. As pessoas só podem definir o seu valor se você entregar a elas o poder para fazer isso. Eu havia aprendido essa lição anos atrás. Ainda assim, lições às vezes precisam de repetição. Cerca de 20 minutos depois, um movimento estranho chamou minha atenção lá fora. Vários SUVs pretos do governo entraram no estacionamento. Os veículos estacionaram perto da entrada. Agentes de segurança desceram. A atmosfera mudou imediatamente. Os convidados notaram. Sussurros se espalharam. Alguém importante havia chegado. Muito importante. Meu pai ajeitou a gravata. Cássio ajustou o paletó. O mestre de cerimônias correu em direção à entrada. Todos presumiram que o visitante viera para honrar meu irmão. Ninguém olhou para mim. Ninguém notou o pequeno sorriso que se formava em meu rosto. Porque, ao contrário de todos os outros naquela sala, eu sabia exatamente quem acabara de chegar. E eu sabia que o dia estava prestes a mudar para sempre. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não um silêncio total, mas como uma onda se movendo pela sala. A conversa diminuiu. O riso desapareceu. As pessoas se viraram para a entrada uma a uma. O salão de banquetes estivera barulhento a tarde toda. Copos tilintavam. Famílias conversavam. Crianças vagavam entre as mesas. O som de celebração
preenchia cada canto. Então, os SUVs pretos chegaram e tudo mudou. Permaneci sentada ao lado da lata de lixo, na mesma cadeira, dobrável, no mesmo local que meu pai havia escolhido para mim. Os garçons continuavam a se mover ao meu redor, carregando bandejas de chá gelado, salgadinhos. De vez em quando, alguém olhava para mim com simpatia. A maioria desviava o olhar rapidamente. As pessoas raramente sabem o que fazer quando testemunham uma humilhação. Meu pai, enquanto isso, estava se divertindo. Ele estava perto do palco, cercado por parentes e autoridades locais. Seu peito praticamente estufava de orgulho toda vez que alguém parabenizava Cássio. Seu filho se saiu bem, Altamiro. Obrigado. Ele deve estar orgulhoso. Ah, ele está. Papai amava cada segundo daquilo. Cássio estava por perto, apertando mãos e aceitando parabéns. Para seu crédito, ele parecia desconfortável toda vez que seus olhos derivavam para minha cadeira. Mas estar desconfortável não era o mesmo que ser corajoso. Ele nunca veio até aqui, nunca se desculpou, nunca me ofereceu um assento. Às vezes, o silêncio torna-se sua própria forma de participação. Do lado de fora, as portas dos veículos se abriram. Vários militares uniformizados pisaram na calçada. Os convidados começaram a sussurrar. Quem é? Deve ser alguém importante. Ouvi dizer que um almirante poderia vir. Os olhos do meu pai brilharam. Um almirante? Para ele, aquilo era melhor que manhã de Natal. Um oficial militar de alta patente comparecendo à cerimônia de promoção de Cássio se tornaria uma história que ele contaria por anos. O mestre de cerimônias apressou-se para a entrada. Várias autoridades locais ajeitaram seus casacos. Até Cássio parecia surpreso. Aparentemente, esse convidado não constava na programação oficial. Tomei um gole lento de água. Observei. As portas se abriram. Um almirante da Marinha entrou no salão. Alto, distinto, cabelos grisalhos, fileiras de condecorações em seu uniforme de gala. Sua presença comandava a atenção imediata. Não porque ele a exigisse, mas porque a havia conquistado. As pessoas instintivamente abriram caminho. A conversa parou completamente. O almirante acenou educadamente ao entrar. O mestre de cerimônias aproximou-se dele imediatamente. O mesmo fizeram vários outros oficiais. Todos esperavam que ele se movesse em direção ao palco, em direção a Cássio, em direção ao convidado de honra. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. O almirante parou. Parou completamente. Seus olhos me encontraram. Por um breve momento, nenhum de nós se moveu. Então ele mudou de direção e começou a caminhar direto para a lata de lixo. Em minha direção, ouvi a confusão se espalhando pela multidão. As pessoas se viraram para seguir seu caminho. Suas expressões mudaram conforme percebiam para onde ele estava indo, ou melhor, para quem ele estava indo. O almirante atravessou o salão, uma mesa, depois outra, até parar diretamente na minha frente. Eu me levantei lentamente. Não porque o protocolo exigisse, mas porque o respeito é uma via de mão dupla. Ele olhou para a cadeira dobrável, depois para a lata de lixo e então para mim. Sua expressão endureceu, não com raiva de mim, mas com incredulidade diante da situação. Então ele falou: Senhora, eu não esperava encontrar, lá sentada ao lado de uma lata de lixo. O salão congelou. Cada conversa morreu instantaneamente. As palavras ecoaram pelo local. As pessoas trocaram olhares confusos. Meu pai piscou. Cássio parecia atordoado. Vários oficiais olhavam abertamente. O almirante não estava apenas falando educadamente. Ele estava falando com respeito genuíno. O tipo reservado para alguém importante. Eu sorri. Está tudo bem, almirante. Ele olhou para a cadeira novamente. Não, senhora, não está. Uma risada nervosa escapou de alguém por perto. Ninguém acompanhou. A atmosfera havia mudado completamente. Alguns minutos antes, as pessoas estavam rindo de mim. Agora, tentavam entender o que haviam perdido. O almirante virou-se para um funcionário
Próximo. Por favor, traga outra cadeira. Imediatamente, sem hesitação. Em segundos, funcionários corriam para reorganizar os assentos. A velocidade da resposta deles só aumentou a confusão. Papai finalmente deu um passo à frente. Almirante, senhor. O almirante o reconheceu educadamente. Senhor Cavalcante. Papai pareceu aliviado por o almirante saber seu nome. Ele presumiu que a atenção ainda estava ligada a Cássio. Meu filho está sendo reconhecido hoje. Sim, respondeu o almirante. Eu entendo. A resposta soou cortês, mas havia algo incomum nela. Seu foco permanecia em mim. Não em Cássio, não no papai, mas em mim. Cássio aproximou-se cuidadosamente. Seu sorriso parecia forçado. Senhor, é uma honra conhecer. Lu. O almirante apertou sua mão. Parabéns por sua promoção. Cássio radiou. Por um segundo, a normalidade parecia pronta para retornar. Então o almirante acrescentou algo que mudou tudo novamente. Tenho certeza de que sua irmã está orgulhosa de você. O sorriso do meu irmão desapareceu ligeiramente. O almirante havia redirecionado deliberadamente a atenção de volta para mim. Sussurros se espalharam pela sala. Eu quase podia ouvir as pessoas pensando: como ele a conhece? Uma nova cadeira chegou. Uma cadeira de banquete adequada. O almirante pessoalmente a puxou para mim. O salão praticamente parou de respirar. Meu pai parecia ter engolido uma pedra. A imagem por si só era chocante. Um almirante parado ao lado de uma mulher que todos acabavam de zombar, tratando-a com respeito visível, oferecendo-lhe um assento. Eu me sentei. O almirante ocupou a cadeira ao meu lado, não o assento, reservado perto do palco, não a mesa VIP, mas ao meu lado. Exclamações de surpresa ecoaram pelo salão. O rosto do papai perdeu a cor. Pela primeira vez no dia, ele parecia incerto. O mestre de cerimônias correu até lá. Senhor, temos uma mesa preparada para o senhor. O almirante acenou educadamente. Estou confortável aqui. O salão mergulhou no silêncio novamente porque todos entenderam o que aquilo significava. O convidado mais importante presente havia escolhido sentar-se ao lado da mulher da lata de lixo. Vários oficiais da Marinha entraram no salão atrás dele. Oficiais superiores, condecorados, homens e mulheres com décadas de serviço. Ao avistarem o almirante, aproximaram-se. Então me notaram, e suas reações espelharam a dele. Respeito, reconhecimento. Um oficial sorriu calorosamente. Boa tarde, senhora. Outro apertou minha mão. Faz muito tempo. Um terceiro riu suavemente. Eu deveria saber que você acabaria roubando a cena de alguma forma. Os presentes olhavam em descrença. Ninguém sabia mais o que dizer. Menos ainda meu pai. Eu podia vê-lo repassando a última hora em sua cabeça. A piada, o riso, a cadeira, a lata de lixo. Pela primeira vez, ele pareceu perceber que algo estava terrivelmente errado. Não, errado para mim, mas errado para ele. Um dos oficiais inclinou-se para outro. Ele achou que estava sussurrando baixo, mas no silêncio todos ouviram. Eles realmente não sabem quem ela é. A pergunta caiu como uma granada. Ninguém. Respondeu porque ninguém sabia. Ainda não. E a julgar pelo pânico crescente no rosto do meu pai, a verdade estava prestes a se tornar muito amarga. Pelos minutos seguintes, ninguém prestou atenção ao palco. Ninguém se importava com a decoração. Ninguém se importava com o buffet. Ninguém sequer se importava com a cerimônia de promoção de Cássio. O salão inteiro estava focado em uma pergunta. Quem era eu? Eu quase podia ver a dúvida se espalhando de mesa em mesa. As mesmas pessoas que me ignoraram uma hora antes agora roubavam olhares em minha direção, sussurrando, especulando, tentando resolver um mistério que nem sabiam que existia. Meu pai permanecia estático perto do palco. Eu nunca o vira parecer tão incerto. Altamiro Cavalcante era um homem que sempre acreditou entender um ambiente. Ele entendia de pessoas, ele entendia de status. Pelo menos ele achava que entendia. Mas, pela primeira vez na vida,
Ele estava completamente perdido. O almirante sentou-se ao meu lado calmamente. Ele não estava tentando criar uma cena. Essa era a ironia. A cena existia por causa de como todos os outros estavam reagindo. Ele simplesmente me tratava da mesma forma que sempre tratou, com respeito profissional. Um garçom aproximou-se nervosamente. Gostaria de algo, almirante. Ele olhou para mim. A capitã de fragata Cavalcante já foi servida. A jovem piscou. Capitã de fragata. A patente se espalhou instantaneamente. Capitã de fragata. Ouvi a palavra saltar pelo salão como uma pedra quicando na água. Capitã Cavalcante. Não secretária Cavalcante. Não. Assistente administrativa Cavalcante. Capitã de fragata Cavalcante. A garçonete olhou para mim. Eu sorri gentilmente. Estou bem, obrigada. Ela assentiu e apressou-se a sair. Os sussurros se intensificaram. Vários convidados pegaram imediatamente seus telefones. Em minutos, as pessoas estavam pesquisando meu nome, pesquisando registros militares, pesquisando biografias, profissionais, pesquisando qualquer coisa que pudessem encontrar. Meu pai notou. O que eles estão fazendo? Ninguém lhe respondeu. Cássio pegou seu próprio telefone. Observei sua expressão mudar, depois mudar novamente, e então desaparecer completamente. Seus olhos moviam-se lentamente pela tela. Ele olhou para mim, depois voltou para baixo, depois para cima novamente, como se não pudesse acreditar no que estava lendo. Eu entendia o porquê. Porque por 20 anos eu havia mantido minha carreira privada de forma deliberada. Sempre que parentes faziam perguntas, eu mudava de assunto. Sempre que pessoas me elogiavam, eu redirecionava a atenção para outro lugar. Eu havia aprendido há muito tempo que falar sobre conquistas raramente muda a opinião das pessoas, especialmente quando essas opiniões já estão fixas. Mas agora a informação estava em todo lugar e ninguém podia ignorá-la mais. O primeiro oficial parado por perto finalmente falou: "Senhora, a senhora ainda está supervisionando as operações de resposta a emergências no Atlântico?" Assenti. Entre outras responsabilidades. O oficial sorriu. Seus protocolos de evacuação durante as enchentes salvaram vidas em todo o litoral. Várias pessoas ouviram. Mais sussurros, mais olhares confusos. Meu pai parecia cada vez mais desconfortável. Evacuações de emergência. Resposta a desastres. Ele não tinha ideia do que nada daquilo significava. Na verdade, nem a maioria das pessoas na sala. Mas eles entendiam uma coisa. Parecia importante. Muito importante. Cássio aproximou-se lentamente da minha mesa. Pela primeira vez naquela tarde, ele parecia genuinamente nervoso. Noemi. Olhei para cima. Sim, sua voz era cuidadosa. Há quanto tempo você é capitã de fragata? A pergunta revelava tudo. Meu próprio irmão não sabia. Dei-lhe um pequeno sorriso. Há vários anos. Seus olhos se arregalaram. Vários anos. Não vários meses. Não recentemente. Anos. A percepção o atingiu com força. A informação não fora escondida. Ele simplesmente nunca se importara o suficiente para perguntar. Aquilo o feriu. Eu podia ver, porque no fundo, Cássio não era cruel. Fraco às vezes, covarde às vezes, mas não cruel. Seu maior defeito foi permitir que as opiniões de nosso pai se tornassem as dele. O almirante assistia em silêncio. Ele não estava desfrutando do desconforto de Cássio, nem eu. Ao contrário do que as pessoas pensam, a vingança raramente é tão satisfatória quanto imaginada. Na maioria das vezes, ela traz tristeza. Tristeza porque as pessoas que te decepcionam são, frequentemente, as mesmas que você um dia amou. Uma memória surgiu inesperadamente. Eu tinha 23 anos, acabando de voltar da minha primeira missão no exterior. Eu voltara para casa após quase 10 meses fora. Mamãe já havia falecido naquela época. Papai me buscou no aeroporto. A viagem até em casa durou quase 2 horas. Durante aquelas 2 horas, ele me fez exatamente uma pergunta sobre a missão. O resto da conversa focou em Cássio, o novo emprego de Cássio,
a namorada de Cássio, os planos de Cássio, o futuro de Cássio. Lembro-me de olhar pela janela do passageiro, perguntando-me por que eu continuava esperando que as coisas mudassem. Aquilo fora quase 20 anos antes e, de alguma forma, eu ainda não havia aprendido totalmente. De volta ao presente, outro oficial aproximou-se, depois outro, depois outro. Cada saudação tornava a atmosfera mais desconfortável. Não porque estivessem me elogiando, mas porque claramente me conheciam, me respeitavam, me valorizavam. Um oficial superior riu calorosamente. Noemi, eu ainda conto às pessoas sobre aquela operação de evacuação na região serrana. Várias cabeças se viraram. Que evacuação? O oficial sorriu. 300 civis presos em condições de inundação extrema. Ele balançou a cabeça. A maioria teria esperado o tempo melhorar. Interrompi imediatamente. Não fui só eu. Mas ele ignorou a correção. Você tomou a decisão. O salão ouvia. Ninguém mais tocava na comida. Ninguém se importava com o almoço. Meu pai finalmente deu um passo à frente. Sua paciência havia chegado ao limite. O que exatamente está acontecendo aqui? O salão ficou em silêncio. O almirante olhou para ele calmamente. Parece haver alguma confusão. Meu pai forçou uma risada. Acho que é justo dizer isso. O almirante assentiu e, então falou com cuidado. Sua filha é uma das oficiais mais respeitadas, servindo atualmente em sua área. Meu pai riu novamente. Só que desta vez soou nervoso, quase desesperado. Qual é? Ninguém acompanhou sua risada. Ninguém. O silêncio foi brutal. O almirante não sorriu, nem os oficiais, porque nenhum deles considerava aquela declaração extraordinária. Para eles, era simplesmente a verdade. Pela primeira vez em todo o dia, meu pai parecia genuinamente abalado. A algumas mesas de distância, notei vários convidados lendo artigos em seus celulares. Uma mulher cobriu a boca. Outra olhava abertamente para mim. Um veterano reformado da Marinha levantou-se lentamente de sua cadeira. Ele estivera sentado em silêncio no fundo da sala. Agora, olhava diretamente para mim. O reconhecimento brilhou em seu rosto. Eu conheço esse nome. O salão virou-se para ele. O idoso veterano apontou gentilmente. A senhora foi a oficial que coordenou as operações de socorro após o grande ciclone no sul. Assenti. Os olhos do veterano suavizaram. Minha neta foi evacuada graças a esses esforços. Silêncio. Silêncio absoluto. O velho colocou a mão sobre o coração. Obrigado. Eu não sabia o que dizer, então apenas assenti. Mas notei algo acontecendo por perto. Os ombros do meu pai começaram a murchar. A confiança que o carregou durante a tarde estava desaparecendo porque a história que ele contara a si mesmo por anos estava desmoronando. A filha decepcionante, o filho bem-sucedido, a hierarquia familiar, tudo isso. Então, antes que alguém pudesse falar novamente, o mestre de cerimônias correu de volta ao palco. Seu rosto estava pálido. Ele ajustou o microfone, pigarreou e fez um anúncio que ninguém esperava. Antes de continuarmos com a cerimônia de promoção de hoje, fomos autorizados a realizar uma apresentação especial de reconhecimento. Murmúrios confusos encheram a sala. Cássio franziu a testa. Meu pai piscou. O mestre de cerimônias olhou diretamente para mim e sorriu. E a pessoa a ser reconhecida hoje é a capitã de fragata Noemi Cavalcante. O salão explodiu em choque, e a maior surpresa do dia ainda estava por vir. Pigarreia. Por um momento ninguém se moveu. Ninguém respirou. O mestre de cerimônias estava no púlpito segurando uma pasta enquanto mais de 100 convidados olhavam para mim. Capitã Noemi Cavalcante. O nome parecia pairar no ar. Meu irmão parecia atordoado. Meu pai parecia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E, honestamente, parte de mim desejava que a cerimônia simplesmente terminasse. Eu nunca gostei de ser o centro das atenções. Isso pode soar estranho depois de tudo o que aconteceu, mas era verdade. A Marinha havia me ensinado muitas coisas ao longo dos anos.
Uma delas era que a verdadeira liderança raramente busca aplausos. A missão vem primeiro. As pessoas vêm primeiro. O reconhecimento vem por último. Infelizmente, a vida nem sempre coopera com nossas preferências. O mestre de cerimônias ajustou o microfone. Senhoras e senhores, o evento de hoje inclui um reconhecimento inesperado, mas muito especial. O salão permanecia em silêncio. Todos ouviam agora. Cada pessoa. Olhei para o almirante. Ele me deu um aceno encorajador. Então sussurrou baixinho. Você merece isso. Sorri, educadamente. Mas por dentro sentia algo totalmente diferente. Nervosismo. Não por causa do reconhecimento, mas por causa do meu pai. Uma pequena parte de mim ainda se preocupava com o impacto que aquilo teria sobre ele. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da lata de lixo, mesmo depois da zombaria, os filhos nunca param completamente de se importar com o que os pais pensam. O mestre de cerimônias continuou. A capitã de fragata Noemi Cavalcante passou mais de 2 décadas servindo a Marinha do Brasil com distinção. Vários monitores grandes, posicionados ao redor da sala, ganharam vida subitamente. Uma apresentação de slides apareceu. A primeira fotografia me mostrava aos 20 anos, jovem, magra, de pé desajeitadamente ao lado de um instrutor de treinamento. Alguns parentes soltaram exclamações. Muitos nunca tinham visto aquela foto. A segunda foto apareceu, depois a terceira, depois dezenas de outras. Missões, centros de comando, operações de resposta a desastres, missões humanitárias, esforços de resgate, cerimônias militares. Lugares sobre os quais minha família nunca perguntara. Lugares sobre os quais eu nunca falara. O salão assistia em silêncio. O mestre de cerimônias leu o registro oficial. A capitã Cavalcante liderou múltiplas operações de resposta a emergências em larga escala em território nacional e internacional. Outra imagem apareceu. Águas de enchente, helicópteros de resgate, abrigos de emergência. O salão ficou ainda mais quieto. Ela coordenou esforços de evacuação envolvendo milhares de civis durante desastres naturais. Meu pai fixou os olhos na tela. Sua expressão mudava a cada fotografia. Eu quase podia ver as memórias se formando dentro de sua cabeça. Os aniversários que ele perdeu, os telefonemas que ele encerrou rápido, as conversas que ele nunca teve, os anos que ele nunca se deu ao trabalho de entender. O apresentador continuou. Sua liderança durante várias operações de emergência foi reconhecida em níveis regional e nacional. A plateia aplaudiu suavemente. Desejei que não fizessem. O reconhecimento sempre parece estranho quando tantas pessoas contribuíram. Nenhuma operação é realizada sozinha. Nenhuma missão pertence a uma única pessoa. Mas não havia como parar a cerimônia agora. Um vídeo começou a passar. Vários militares apareceram na tela. Um por um, eles falaram. Um suboficial descreveu uma evacuação em uma tempestade. Um oficial da Defesa Civil discutiu operações de resgate conjuntas. Um coordenador de emergência civil falou sobre os esforços de alívio em desastres. Nenhum deles falou sobre medalhas. Nenhum deles falou sobre patentes. Eles falaram sobre pessoas, famílias, vidas salvas, comunidades protegidas, as coisas que realmente importavam. Enquanto o vídeo passava, notei algo acontecendo na mesa do meu pai. Ninguém mais falava com ele. Não porque estivessem bravos, mas porque estavam processando a situação. Muitos haviam rido mais cedo. Agora, percebiam exatamente de quem haviam rido. Do outro lado do salão, Cássio estava completamente imóvel. Seus olhos nunca deixavam a tela. Então veio o momento que eu não esperava. Um marinheiro apareceu no vídeo. Jovem, provavelmente 22, talvez 23 anos. Ele olhou diretamente para a câmera. Eu era um recém-formado quando trabalhei pela primeira vez sob o comando da capitã Cavalcante. Ele sorriu. Eu achava que liderança significava ser a pessoa mais inteligente da sala. Alguns convidados riram. O jovem oficial continuou. Ela me ensinou que
Liderança significa assumir a responsabilidade quando as coisas dão errado e dar o crédito aos outros quando as coisas dão certo. Olhei para baixo, envergonhada. O salão ouvia atentamente. O jovem sorriu novamente. Tudo o que sei sobre cuidar de pessoas, aprendi com ela. O vídeo terminou. O aplauso, desta vez, foi mais alto. Muito mais alto. Desejei que minha mãe pudesse ter visto. Não o reconhecimento, mas o respeito. Ela teria ficado orgulhosa. O mestre de cerimônias afastou-se do púlpito. Então algo inesperado aconteceu. 3 oficiais superiores aproximaram-se do palco. Cada um carregava uma pasta. Um levava um estojo de apresentação. O público sentiu imediatamente que aquilo não era rotina. O primeiro oficial começou a falar. Descreveu uma operação, recente, que nunca apareceu nos jornais. A maior parte do trabalho militar não aparece. Uma situação perigosa, logística complicada, vidas em risco. Os detalhes permaneceram limitados por razões de segurança, mas o resultado era, claro, um desastre grave fora evitado. O oficial pausou. A liderança da capitã Cavalcante foi fundamental para o sucesso dessa missão. Então outro oficial falou, depois outro. Cada um descreveu meu trabalho. Não dramaticamente, não teatralmente, profissionalmente, respeitosamente. O efeito foi avassalador porque aqueles não eram elogios de família, nem favores, nem política. Eram avaliações de pessoas que passaram décadas julgando o desempenho. E todas chegaram à mesma conclusão. Eu fiz bem o meu trabalho, muito bem. Quando o último orador terminou, o salão inteiro se levantou em uma ovação de pé. Sinceramente, eu não sabia para onde olhar. Meu rosto ardia, minhas mãos tremiam levemente, não de orgulho, mas de emoção. Porque pela primeira vez na vida, eu estava diante da minha família exatamente como eu era. Não subestimada, não descartada, não ignorada, simplesmente vista. Então veio o maior mal-entendido da tarde. Uma das autoridades locais inclinou-se para outro convidado. Seu sussurro ecoou mais longe do que ele pretendia. Bom, agora sabemos por que o almirante está aqui. Vários assentiram. Eles assumiram que a resposta era óbvia. Ouvi outro sussurro. Ela é a esposa dele. Mais acenos de cabeça. O salão parecia aliviado. O mistério fora resolvido. Ou assim pensavam. O almirante levantou-se lentamente. Aproximou-se do púlpito. O público silenciou imediatamente. Ele olhou para o salão e depois diretamente para meu pai. Minha esposa está de fato sentada nesta sala hoje. Vários convidados sorriram com cumplicidade. O almirante continuou, mas gostaria de corrigir um mal-entendido. Os sorrisos desapareceram. Sua voz permaneceu calma, comedida, profissional. Eu não estou aqui porque a capitã Cavalcante é casada comigo. O salão congelou. Daria para ouvir o cair de um alfinete. O almirante olhou para mim e depois de volta para a plateia. Estou aqui porque passei anos observando uma das melhores oficiais que já conheci servir seu país com integridade extraordinária. Silêncio absoluto. Ninguém se movia. Ninguém falava. As próximas palavras do almirante caíram como um trovão. Eu a respeito porque ela conquistou isso. O rosto do meu pai ficou branco, completamente branco. E pela primeira vez naquela tarde, vi vergonha genuína em seus olhos. Não constrangimento, não desconforto, vergonha. Porque, de repente, ele entendeu algo devastador. Tudo o que ele admirava em Cássio, tudo o que ele celebrava, tudo o que ele valorizava, sua filha havia alcançado em abundância, e ele nunca sequer se dera ao trabalho de olhar. Alguns minutos depois, enquanto os aplausos continuavam pelo salão, notei um movimento perto da saída. Meu pai estava saindo silenciosamente, sozinho, cabeça baixa, ombros caídos. Ninguém o impediu, ninguém o chamou. Ele desapareceu pelas portas sem dizer uma palavra. E por razões que eu não conseguia explicar totalmente, ver sua partida doeu muito mais do que vê-lo rir. Os aplausos continuaram muito depois de meu pai ter deixado o recinto.
Pessoas apertaram minha mão. Militares ofereceram parabéns. Antigos colegas compartilharam histórias. Convidados que me ignoraram a tarde inteira subitamente queriam conversar. Mas minha atenção continuava derivando para a saída, para a porta pela qual meu pai passara. A verdade era que eu não viera à cerimônia esperando vingança. Sei que é difícil de acreditar, especialmente depois de tudo, a lata de lixo, a piada, o riso, a humilhação, mas a vingança nunca fora meu objetivo. Se fosse, eu teria revelado minha carreira anos atrás. Eu teria corrigido as pessoas, teria exigido reconhecimento. Em vez disso, passei a maior parte da minha vida adulta fazendo o oposto, ficando quieta, seguindo em frente, construindo uma vida sem esperar pela aprovação da minha família. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. No entanto, enquanto estava ali aceitando parabéns, percebi algo desconfortável. Parte de mim nunca parara de ter esperança. Esperança de que meu pai um dia me visse. Não a capitã Cavalcante, não a oficial, não a veterana condecorada, apenas sua filha, a filha que ele negligenciara a vida toda. A cerimônia terminou cerca de 1 hora depois. Os convidados partiram gradualmente. As mesas esvaziaram. O salão ficou mais silencioso. O almirante e eu ficamos para trás, conversando com alguns oficiais. Eventualmente, Cássio se aproximou. Ele parecia exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Havia olheiras profundas sob seus olhos que não estavam lá mais cedo. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Então, ele me surpreendeu. Me desculpe. Palavras simples, mas sinceras. Eu podia ouvir. Olhei para ele com atenção. Pelo quê? Ele engoliu em seco. Por muitas coisas. Seus olhos baixaram para o chão. Eu deveria ter dito algo quando o papai te colocou ao lado da lata de lixo. Permaneci em silêncio. Ele continuou. Eu deveria ter dito algo anos atrás. Aquela doeu. Porque era verdade. Não apenas hoje. Anos, décadas. Cássio esfregou a nuca. Eu sempre soube que ele nos tratava diferente. Sua voz ficou mais baixa. Eu só não queria admitir. Ali estava a verdade. Não crueldade, mas covardia. Um problema diferente, mas ainda assim um problema. Assenti lentamente. Obrigada por dizer isso. Ele pareceu aliviado. Não perdoado, apenas aliviado, como se carregar aquela verdade tivesse se tornado exaustivo. Então ele fez uma pergunta que eu nunca esperaria. Por que você nunca nos contou? Sorri tristemente. Contar o quê? Qualquer coisa. Ele gesticulou vagamente. A marinha, as promoções, as missões, tudo. Pensei sobre isso. A resposta não era simples. Finalmente dei de ombros. Ninguém nunca perguntou. Cássio pareceu ter levado um soco no estômago porque sabia que era verdade. Ninguém perguntara. Não, realmente. Não de uma forma significativa. A conversa terminou ali. Nenhum de nós sabia mais o que dizer. Algumas feridas exigem mais que uma tarde para cicatrizar. Naquela noite, dirigi sozinha até um pequeno cemitério perto de Belo Horizonte. O sol estava começando a se pôr. O ar estava fresco, pacífico. Estacionei perto da entrada e levei um pequeno buquê de flores. O túmulo de minha mãe ficava sob um grande carvalho, a mesma árvore que ela amava quando viva. Coloquei as flores ao lado da lápide e sentei-me em silêncio. Por um longo tempo, simplesmente olhei para o nome dela. Os anos desaparecem em lugares assim. Você para de se sentir uma mulher de 42 anos. Para de se sentir importante. Para de se sentir bem-sucedida. Torna-se criança novamente. Uma filha. Alguém que sente falta da mãe. Eu gostaria que você estivesse lá hoje. As palavras escaparam antes que eu percebesse que as falara em voz alta. Uma brisa moveu-se pelas árvores. As folhas sussurraram suavemente acima de mim. Sorri. Mamãe saberia exatamente o que dizer. Ela sempre sabia. O almirante chegou alguns minutos depois. Encontrou-me sentada na grama. Nenhum de nós falou, de imediato. Depois de todos esses anos juntos, o silêncio tornara-se confortável.
Eventualmente, ele sentou-se ao meu lado. Você está bem? Assenti, depois balancei a cabeça e então ri suavemente. Talvez. Ele sorriu. Isso é honesto. Sentamos em silêncio observando o pôr do sol, ouvindo os pássaros se acomodarem nas árvores. Finalmente, contei a ele o que andava pensando. Achei que hoje eu me sentiria melhor. Ele entendeu imediatamente. A cerimônia, a revelação. O almirante assentiu. Continuei. Achei que talvez isso consertasse algo. Sua expressão suavizou, mas não consertou. Olhei para o túmulo de minha mãe. Não. Ele esperou, paciente como sempre. Eventualmente, encontrei as palavras. Passei anos, achando que, se meu pai finalmente visse o que eu conquistei, tudo faria sentido. O almirante suspirou gentilmente. E, agora? Sorri tristemente. Agora sei que não funciona assim. Ele colocou a mão sobre a minha. Nenhuma conquista cura uma ferida antiga por si só. Esse era um dos motivos pelos quais eu o amava. Ele nunca oferecia respostas fáceis, apenas as honestas. Na manhã seguinte, meu pai estava sentado sozinho em sua casa. Eu não sabia na época, mas Cássio me contaria depois o que aconteceu. Após voltar para casa, papai não conseguiu dormir. Ele mexeu em caixas antigas, guardadas no sótão. Fotografias, documentos, memórias. Eventualmente encontrou algo que não via há anos. Uma pequena caixa de papelão com a etiqueta Noemi. Dentro estavam cartas, dezenas delas. Cartas que escrevi ao longo da minha carreira. Cartas que nunca enviei. A maioria escrita durante missões, noites, solitárias, operações difíceis, não relatórios oficiais, mas pensamentos pessoais, as coisas que uma filha deseja contar ao pai. Em uma carta, eu descrevia a saudade de casa. Em outra, falava sobre como queria que mamãe ainda estivesse viva. Em outra, admitia algo que nunca dissera em voz alta. Eu queria que papai tivesse orgulho de mim. Aparentemente, ele leu cada uma delas. Uma após a outra, hora após hora, sozinho. Ao amanhecer, ele estava chorando. Cássio me disse depois que foi a primeira vez que viu nosso pai chorar. Nem quando mamãe morreu, nem durante as dificuldades, nunca. Mas naquela manhã, ele chorou, porque pela primeira vez, ele não estava olhando para patentes ou conquistas ou promoções. Estava olhando para a garotinha solitária escondida, atrás de tudo aquilo, e finalmente a enxergando. Na manhã seguinte, logo após o café da manhã, bateram à porta do meu quarto de hotel. Abri. Meu pai estava lá, fora. Seus olhos estavam vermelhos. Seus ombros pareciam mais velhos, menores de alguma forma. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Então ele disse, baixinho, Noemi, poderíamos conversar? E pela primeira vez na vida, ouvi humildade em sua voz. Por alguns segundos, apenas olhei para ele. O homem parado. A minha porta mal lembrava o pai que conhecia a vida toda. O Altamiro Cavalcante, com quem cresci, sempre parecia maior que a vida, confiante, opinativo, certo. Certo de que estava certo. Certo de que entendia as pessoas. Certo de que sabia o que importava. O homem diante de mim agora parecia cansado. Não fisicamente, cansado. Cansado na alma, como se algo pesado finalmente o tivesse alcançado. Noemi, podemos conversar? Sua voz era baixa, cuidadosa, quase frágil. Dei um passo para o lado. Entre. Ele entrou lentamente. O quarto subitamente pareceu muito pequeno. Sentei-me perto da janela. Ele escolheu a cadeira à minha frente. Por vários momentos, nenhum de nós falou. O silêncio não era hostil. Estava simplesmente lotado de 40 anos de conversas inacabadas. Finalmente meu pai respirou fundo. Não sei por onde começar. Olhei para ele. Então comece pela verdade. Ele assentiu. Um aceno lento e doloroso. Então ele me surpreendeu. Não, deu desculpas. Não culpou o estresse. Não culpou o luto. Não culpou a morte da minha mãe. Não culpou ninguém. Em vez disso, olhou diretamente para mim e disse, eu falhei com você. As palavras pairaram no ar. Simples, honestas, devastadoras.
Meu pai engoliu em seco. Eu falhei com você como pai. Lágrimas encheram seus olhos. Fiquei remoendo isso a noite toda. Permaneci em silêncio, não por raiva, mas porque precisava ouvir tudo. Pela primeira vez, a verdade inteira. Passei anos me convencendo de que estava te tratando com justiça. Sua voz falhou. Mas não estava. Ele balançou a cabeça. Eu favoreci o Cássio. Outra pausa. Eu sempre favoreci o Cássio. A honestidade doía, mas, estranhamente, também trazia alívio. Há algo poderoso em ouvir uma verdade finalmente dita em voz alta, especialmente uma que você carregou sozinha por décadas. Papai continuou. Eu nem sei quando começou. Ele olhou para as próprias mãos. Talvez porque ele me lembrasse de mim mesmo. Riu amargamente. Talvez porque eu o entendesse melhor. Outra pausa. Talvez porque eu fosse cego. Observei-o com atenção. Pela primeira vez na vida, eu não estava vendo meu pai se defender. Estava vendo-o se confrontar. E essas são coisas muito diferentes. Seus olhos subiram para os meus. Quando sua mãe morreu, eu piorei. Assenti lentamente. Nós dois sabíamos disso. Nunca tínhamos dito, mas sabíamos. Eu depositei tudo no Cássio. Sua voz ficou mais suave. E presumi que você ficaria bem. Uma lágrima rolou por seu rosto. Achei que você fosse forte o suficiente para não precisar de mim. Aquela me atingiu em cheio porque explicava muita coisa. Não tudo, mas o suficiente. Muitas pessoas confundem força com invulnerabilidade. Veem a criança que sobrevive, a criança que se adapta, a criança que segue em frente e presumem que essa criança não sofre. Mas a força não elimina a dor. Ela apenas a esconde. Meu pai limpou os olhos. Então disse algo que eu nunca esperei. Eu li suas cartas. Congelei. As cartas. Por um momento não consegui falar. Ele assentiu. Cada uma delas. Sua voz quebrou completamente. Eu deveria ter-las lido anos atrás. Desviei o olhar, subitamente com medo de chorar também. Aquelas cartas continham partes de mim que ninguém nunca vira. Medo, solidão, esperança, desgosto às coisas que nunca disse em voz alta. Meu pai balançou a cabeça. Você continuava tentando me alcançar. Outra lágrima. E eu não estava lá. O quarto ficou em silêncio, novamente. Do lado de fora, o trânsito fluía na rua. Lá dentro, o tempo parecia parar. Eventualmente, fiz a pergunta que mais importava. Por quê? Papai pareceu confuso. Por quê? Pelo quê? Porque eu nunca fui o suficiente. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. 40 anos. Uma pergunta. O rosto dele desmoronou. A resposta veio imediata. Não. Ele balançou a cabeça desesperadamente. Não, Noemi. Mais lágrimas. Você sempre foi o suficiente. Olhei para ele. Ele continuou. O problema não era você. Outra pausa. Era eu. O quarto ficou muito quieto, porque no fundo, acho que nós dois esperamos décadas por aquelas palavras. O problema não era você. Nem toda ferida pode ser curada, mas algumas feridas finalmente param de sangrar. Poucos minutos depois, outra batida soou à porta. Cássio. Abri. Ele parecia nervoso, quase tanto quanto o papai. Quando entrou e viu nosso pai chorando, sua expressão mudou, imediatamente. Nós três nos sentamos juntos, desajeitadamente no início. Então, sinceramente, pela hora seguinte, conversamos. Conversamos de verdade. Talvez pela primeira vez em nossas vidas. Cássio admitiu coisas também. Admitiu que gostava de ser o favorito. Admitiu que ficou em silêncio quando deveria ter falado. Admitiu que às vezes aceitava elogios que pertenciam a nós dois. Nada daquilo foi fácil. Nada apagou o passado. Mas importou porque a cura começa onde a honestidade começa. Eventualmente, Cássio olhou para mim e disse: Eu não quero perder minha irmã. Sorri entre lágrimas. Então não perca. Simples. Assim. Complicado assim. Ao meio-dia, algo havia mudado. Não perfeitamente, não magicamente, mas genuinamente. As paredes que passamos décadas construindo haviam começado a rachar.
Alguns meses depois, outra reunião de família aconteceu. Nada formal, sem cerimônias, sem promoções, sem discursos, apenas um almoço de domingo. Do tipo que as famílias têm todos os dias pelo Brasil. Quando cheguei, meu pai me encontrou na porta. Ele me abraçou e depois me guiou para dentro. Lá, ao lado de sua cadeira, estava um lugar posto, o meu lugar. Ele sorriu. Reservei seu assento. Um gesto tão pequeno. A maioria das pessoas nunca notaria. Mas eu notei, porque todos aqueles anos atrás, eu queria um lugar à mesa. Não por status, não por reconhecimento, mas porque eu queria pertencer. E finalmente eu pertencia. Não porque me tornei bem-sucedida, não porque ganhei medalhas, não porque um almirante me defendeu, mas porque a verdade finalmente entrou na sala. E uma vez que a verdade chega, a cura torna-se possível. Olhando para trás agora, a maior vitória não foi ver meu pai envergonhado, não foi ver os convidados chocados, não foi ouvir os aplausos. A maior vitória foi descobrir que a vingança nem sempre significa destruir alguém. Às vezes, significa permitir que vejam o que fizeram e dar a eles a chance de se tornarem melhores. Meu pai nunca poderá me devolver os anos que perdemos. Nenhum de nós pode mudar o passado, mas podemos escolher o que acontece a seguir. E às vezes, isso é o suficiente. Se houver uma lição que espero que você tire da minha história, é esta: nunca presuma o valor de alguém baseado em onde a pessoa está sentada. Você nunca sabe que batalhas ela lutou, nunca sabe que sacrifícios ela fez, e nunca sabe quão profundamente uma palavra gentil ou uma cruel pode permanecer com ela por toda a vida. Se esta história tocou seu coração, tire um momento hoje para procurar alguém que você ama. Diga a essa pessoa o que ela significa para você enquanto ainda pode. E se você já se sentiu ignorado, subestimado ou esquecido, lembre-se disto: seu valor nunca dependeu da habilidade de outra pessoa de reconhecê-lo. Obrigada por passar este tempo comigo. E se histórias como esta te lembram das coisas que realmente importam, família, perdão e segundas chances, espero que você compartilhe esta história com alguém que possa precisar ouvi-la.